Oi, gente, bom dia. Estamos aqui no BTG, uma coisa repentina. Ontem eu pedi para esse super parceiro para falar para as mulheres do Women Invest sobre uma decisão que ia sair ontem à noite. Na hora toparam e mais do que toparam, a gente está com a Stephanie Birman, que é estrategista sócia aqui do BTG, que já falou com a Women Invest outras vezes, a Verusca, nossa querida parceira embaixadora, que daí elas vão conversar mais, porque a Verusca representa bastante esta mulher do Women Invest, mas eu tenho que agradecer sempre a Luísa, que está lá tirando foto, todos os parceiros, porque é muito bom a gente poder ensinar as mulheres sobre investimentos. Bom, gente, qual que é o propósito aqui? Ontem todo mundo sabe, quer dizer, o Brasil todo sabe que teve uma reunião do Copom e a gente esperava algumas coisas, elas aconteceram. Então a gente pediu para a Stephanie e a Verusca, representando com essas perguntas específicas, vai entender qual foi o resultado, qual a importância disso para os nossos investimentos, para entender como é que está o Brasil. Eu vou tentar ficar quietinha aqui e deixar as duas conversarem. Obrigada. Bom dia, eu sou a Verusca Boechat, sou jornalista. Estou muito grata pelo convite de estar aqui, representando as mulheres que tocam uma família e que têm que decidir o que fazer com os investimentos de uma família. Eu quero começar perguntando para a Stephanie por que o mercado está feliz com o resultado da reunião do Copom ontem e se o mercado está feliz, se as mulheres que precisam decidir o que fazer com o dinheiro de uma família deveriam estar felizes também. Olha, eu acho que todo mundo, o Brasil hoje deveria estar feliz. O que é a felicidade que vocês no fundo estão falando, né? No fundo, se a gente olhar desde a última reunião do Copom, o que se estabeleceu, não só no mercado, mas nos analistas de maneira geral, era uma insegurança em relação à condução da política monetária, vamos dizer assim, a partir do ano que vem. Por quê? Na decisão de maio, a decisão foi o Banco Central reduziu a taxa de juros de 10,75% para 10,5%, mas foi uma reunião que ela foi dividida. Mostrou que o Banco Central estava dividido sobre a condução da política monetária. 5 membros liderados pelo presidente Roberto Campos votaram por uma redução de 25 pontos base da taxa Selic e os outros 4 membros que foram indicados pelo presidente Lula, eles votaram por um corte maior. E aí ficou uma certa incerteza com relação, a gente vai ter uma mudança, né, na condução da política monetária, na presidência, na liderança do Banco Central no final do ano e ficava uma incerteza se a próxima gestão teria um compromisso forte, vamos dizer assim, com a meta, com a inflação baixa, a mesma que a gente observou, vamos dizer assim, nesses últimos anos. Essa insegurança fez com que, né, entre outros fatores, mas essa foi um fator importante, fez com que as inflações, as projeções de inflação, elas subissem para os próximos anos. Ficou essa incerteza se vamos dizer, essa condução seria uma inflação, ou o Banco Central seria mais leniente com a inflação, ou seja, se a inflação subir, será que o Banco Central, o próximo, ele teria uma postura, vamos dizer assim, mais dura de subir a taxa de juros, alguma coisa assim, ou não? Então, essa dúvida, ela afetou a taxa de câmbio. A curva de juros que a gente viu foi uma inclinação, ou seja, as partes mais longas da curva estavam mais altas por conta dessa insegurança. O que é isso? Eu vou até falar. Olha só, se a gente está com uma desconfiança de que eventualmente o Banco Central pode deixar a taxa de juros, vamos dizer assim, mais baixa do que deveria nos próximos trimestres, vamos dizer assim, ou nos próximos anos. O que acontece? Se ficar mais baixa a taxa de juros do que deveria, o que vai acontecer com a inflação, gente? Com os preços? Os preços vão subir mais, porque no fundo, se a taxa de juros não está naquele patamar necessário para trazer inflação para a meta, o que isso significa, gente? Consumo trazer inflação para a aumenta. meta. Exatamente, aí o consumo é mais alto, o investimento é mais alto, vocês podem pensar, puxa, mas isso é bom. Não necessariamente, porque se não tiver, vamos dizer assim, se a demanda estiver crescendo mais do que a oferta, o que vai acontecer? Os preços vão subir, as pressões salariais vão subir e isso não é bom para ninguém, porque a inflação vai subir e ninguém gosta de inflação. Então, era essa insegurança que a gente estava vendo. Então, quando a gente fala que a curva de juros inclinou, o que significa? No fundo, é que se a taxa de juros ela ficar mais baixa por um período, vamos dizer assim, que não deveria, em algum momento ela vai ter que subir. Essa é a inclinação. Então, a parte mais longa da curva, ela estava subindo. As condições financeiras, elas estavam ficando mais apertadas. O que era isso? A bolsa caiu, o câmbio depreciou, a nossa taxa de câmbio depreciou e a curva de juros aqui abriu. Então, foi esse movimento que a gente viu. Ou seja, era uma incerteza,
uma perda de credibilidade do Banco Central. E aí, por que todo mundo, você perguntou, poxa, por que o mercado financeiro ficou feliz? E eu falei, todo mundo deveria ficar feliz, porque o que a gente viu é que, na verdade, aquela divisão que a gente viu no Banco Central na última vez, ela foi uma divisão, segundo os próprios membros do Banco Central, foi algo muito pontual. Foi em relação, assim, alguns membros falaram, não, olha, eu tinha comunicado que eu ia fazer um corte maior, eu não queria perder a credibilidade com relação ao que eu tinha dito, mas a gente concordou que o cenário, de fato, estava mais desafiador. E aí, a dúvida era justamente nessa reunião, porque se o cenário de inflação estava mais desafiador, o câmbio, gente, depreciou 10% ali num período de um mês. Pior que o peso argentino. A gente teve essa depreciação, realmente o Brasil, se a gente olhar, está entre as piores moedas realmente no ano, ou seja, o que é pior? Ela depreciou mais, né, do que, vamos dizer assim, os pares, mas o que foi importante? Nessa reunião do Copom, foi uma decisão unânime, ou seja, todos os 9 membros concordaram que a taxa de juros não teve tensão, que todos concordaram que a taxa de juros deveria ficar parada. E por que parada, gente? No início do ano, todo mundo achava que a taxa de juros ia terminar esse ano em um dígito. Ia ser 9, alguns 8,5. Por que a taxa de juros deve terminar, segundo as próprias projeções do Banco Central, em 10,5, que é muito mais alto que é o nível atual? Poxa, porque a inflação, no fundo, na verdade, a depreciação do câmbio, alta das commodities, isso fez com que essas projeções de inflação, elas subissem. Essas projeções subindo, olha, se a gente olhar a projeção do Banco Central para a inflação de 2025, né, porque hoje o Banco Central sobe e reduz a taxa de juros, olhando no fundo, mirando uma inflação lá na frente, porque essa decisão de hoje, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que tenha um impacto na taxa de câmbio, um impacto nos empréstimos, um impacto no investimento, e isso só vai afetar os preços daqui a 4 a 8 trimestres, então demora, né? Então essa decisão de hoje é pensando lá em 2025. A projeção do Banco Central para 2025 subiu. Era 3,3%, foi para 3,4%. O que isso significa? É que a inflação, essa projeção está acima da meta. Ela está levando em consideração, nessa projeção, uma taxa de juros até mais baixa. Essa taxa de juros que o Banco Central leva em consideração nessa projeção é a taxa de juros, vamos dizer assim, da média dos analistas, do relatório Focus. E aí ele colocou uma outra projeção que era o seguinte, olha, se eu deixar a taxa de juros parada em 10,5%, a minha inflação vai estar na meta, muito próximo de 3% em 2025. Qual que é a mensagem que ele está passando para a gente? Que a taxa de juros vai ficar parada nos próximos 18 meses, em 10,5%. Então, o mercado gostou e hoje, se a gente olhar, a taxa de câmbio está apreciando, o real está se valorizando, os juros estão caindo, os juros estão fechando. Isso é muito importante porque, no fundo, mostrou uma redução do risco. Poxa, esse Banco Central, independente por quem, né, qual diretor foi indicado, se foi indicado por um presidente X ou Y, todos concordaram com esse cenário, todos estão comprometidos com a meta. Então, esse risco da política monetária, ele foi reduzido. E isso é muito bom, porque no final das contas, olha o que a gente está vendo. O Banco Central está indicando que a taxa de juros vai ficar parada e a gente está vendo a percepção de risco melhorar. Se a gente olhar hoje para a curva de juros, ou até ontem, precificava um ciclo de até alta de juros, ou um risco de ter que subir a taxa de juros. Se o Banco Central está mostrando uma credibilidade, isso reduz a chance das pessoas revisarem a sua inflação para cima, porque está olhando e falando, não, esse Banco Central, de fato, ele é comprometido. Então, isso melhora a percepção de risco do Brasil, ajuda os ativos. Eu quero te perguntar sobre de que investimentos uma mulher que toca a família deve correr quando a Selic está estabelecida em 10,5 como aconteceu ontem, e que investimentos ela deve priorizar para que ela não chegue num banco de investimentos, como eu me sinto às vezes chegando numa oficina que todo mundo olha para você e fala, você não entende nada mesmo, vamos oferecer qualquer coisa, para que a gente saiba negociar. Então, assim, essa história da taxa de juros, no fundo, subir e cair, claro, a gente pode ter um investimento ou outro, mas é sempre importante comparar com o que era esperado, entendeu? Então, essa que faz a diferença. Olha só, a taxa ficou em 10,5%. E aí, o que acontece? Como você reduziu essa percepção, a gente está vendo uma melhora do risco. Hoje, eu falei para vocês, na curva de juros, embora a reunião tenha sido boa e a curva de juros, ou seja, as taxas mais longas hoje estão fechando. Então, deixa eu só Claro.
Quando a gente fala em curva de juros e taxa longa, a gente está falando que um título com vencimento lá na frente paga em termos de retorno. Só para a gente entender Perfeito. isso, para não ficar tão difícil. E eu acho que é importante essa história. Por que essa taxa um pouco mais longa ela faz diferença? Por que a gente não olha a taxa hoje? Porque se vocês forem pegar um empréstimo para comprar um carro, para comprar uma casa, enfim, para comprar... Ou vocês que têm, às vezes, uma empresa e vão fazer um investimento, a taxa de juros que vai contar é uma taxa um pouco mais longa, de um ano para frente, né? Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Hoje, honestamente, quando a gente olha para o cenário, a gente vê que ainda essa curva de juros, né? Ou seja, a taxa para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, ela embute alta de juros, tá? O meu cenário é de alta de juros? Não. Meu cenário é que a taxa vai ficar parada, tá? Se o meu cenário estiver correto e a gente olhar um investimento que está ali pós-fixado, eu acho que a taxa deveria fechar, né? Então, hoje, para mim, vale mais a pena o quê? Algo que é pré-fixado, ou seja, está precificando uns juros mais altos, eu não acho que vai se confirmar esse cenário. Se não se confirmar, eu vou ganhar uns juros maiores do que vão, de fato, se confirmar lá na frente, é melhor, tá? Então, esse é um primeiro ponto. A gente sempre tem que pensar o seguinte, gente, claro que vocês, né, não é todo mundo que vai ter esse cenário, mas é importante, poxa, às vezes todo mundo, né, se informa, lê o jornal, escuta alguma coisa e a gente olha e tenta entender, poxa, o pós-fixado, esse eu acho, no fundo, que a taxa, vamos dizer assim, ela vai ser maior do que o que está aí, né? Aí eu vou querer um investimento que ele me pague mais, ou seja, mais do que o que está precificado. Então, é bom, às vezes, a gente também ter, cada um vai ter o seu viés, às vezes vai ter uma pessoa que vai chegar e falar, Stephanie, olha, eu acho que o Banco Central vai ter que... O Brasil está indo para um cenário... a gente estava conversando aqui antes, eu falei, gente, o problema principal do Brasil nem é a política monetária, mas é mais essa questão fiscal. Né? Se essa questão for endereçada, poxa, essas altas de juros, o câmbio vai apreciar, eventualmente a gente vai ter juros menores lá na frente. Então, é um pouco do cenário, não é claro, porque ele depende mais do político do que do econômico. Né? Do ponto de vista da economia, poxa... Me parece muito natural, o próprio ministro da Fazenda fala, poxa, precisa ter uma revisão dos gastos, precisa reduzir o crescimento dos gastos, porque senão as contas fiscais elas vão continuar piorando. Fiscal, que é decidida pelo ministro da Fazenda e pelo presidente da República. E a política monetária, desculpa só, e a política monetária é o que o Banco Central faz para controlar a inflação. Exatamente. Só que é claro que a política fiscal, de alguma maneira, acaba tendo alguma influência na política monetária. Por quê? Se as pessoas estão tendo uma percepção de que a dívida do Brasil ela vai subir, vamos dizer assim, nos próximos anos e não tem, vamos dizer assim, um compromisso muito grande de melhorar essas contas públicas, o real pode depreciar e aí isso afetar minha projeção de inflação. Eu falei aqui que a gente teve uma depreciação de quase 10%, né, do real. Poxa, o repasse para os preços, né, depende, claro, da conta de cada um, mas é alguma coisa como, por exemplo, a taxa de câmbio depreciou 10%, o impacto na inflação em 12 meses vai ser de 60 pontos, né, 0,6 ponto percentual a 1%, né? Então é um impacto grande. Então esse compromisso com as contas públicas, ele é importante. Se o governo conseguir mostrar esse compromisso, porque isso foi um dos fatores, vamos dizer assim, que ajudou que contribuiu, vamos dizer assim, para essa depreciação do real que a gente observou aí nos últimos, sei lá, 40 dias, se mostrar um compromisso, poxa, provavelmente a gente vai ver um real mais apreciado, né, uma projeção de inflação que poderia cair, é um cenário que a gente vai para o mais otimista. Como você mencionou a política, uma dúvida que eu tenho é quem participou da reunião do Copom ontem, por que o Copom coincidiu, o presidente do Banco Central coincidia com o presidente, com o mandato presidencial e hoje não coincide mais? Poxa, essa é uma pergunta super importante. Isso mostra a independência do Banco Central. Por que mostra a independência do Banco Central? Porque, olha só, se a cada vez que mudar o presidente da República, mudar toda a composição do Banco Central, no fundo, poxa, um presidente, vamos dizer assim, da República, que tem um viés pensando mais em crescimento do que em inflação, ele vai pôr um presidente de acordo com esse pensamento dele, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo até nos Estados Unidos. O Trump, lembra que quando ele era presidente, ele sempre falava que queria os juros mais baixos, assim. Tinha influência? Eu acho até que não, mas ele ficava tentando influenciar. Então, é a mesma coisa. Se o presidente da República pode, no 1º de janeiro, mudar todo o mundo do Banco Central, você vai levando o Banco Central a ter políticas, vamos dizer assim, uma condição da política monetária pensando, vamos dizer assim, na questão presidencial, que é do crescimento e não da inflação. O que acontece? A gente já viu que isso não dá certo.
quando esse tipo de coisa acontece, o que acontece? A percepção pode dar certo no primeiro mês, mas depois as pessoas começam a perceber que o Banco Central não está comprometido. O que é não está comprometido? Deixa a taxa de juros menor do que ela deveria. E aí deixa a atividade econômica mais pressionada, isso pressiona a inflação. Você pode crescer mais do que a sua capacidade de crescer. Isso vai gerar inflação, não é bom. As pessoas começam o quê? A reajustar o seu preço. Você que tem um restaurante, uma farmácia, etc., você fala, quer saber? Vou reajustar porque eu estou vendo que a inflação está subindo. Né, nos produtos que eu estou comprando, então eu vou reajustar. Então, a independência é fazer o quê? Separar o mandato. Ou seja, o presidente da República, ele vai continuar indicando o presidente do Banco Central? Sim, ele vai continuar indicando, mas não no 1º de janeiro que ele assumir. Por exemplo, o Lula, ele entrou em 1º de janeiro de 2023 e ele vai indicar o presidente que vai substituir o Roberto Campos quando? Nesse ano, que é um mandato que começa só no ano de 2025. Ou seja, a gente ficou os primeiros 2 anos do mandato do presidente presidente da República com o presidente do Banco Central indicado pelo presidente anterior. Isso é importante porque dá essa independência, né? Ou seja, isso aumenta a chance de você ter uma condução da política monetária pensando de fato na inflação, em trazer a inflação para a meta, isso deixa as expectativas de inflação mais baixas, isso dá, no fundo, uma estabilidade econômica, isso é super importante. Então, foi muito bom que isso aconteceu aqui no Brasil. Quando que isso mudou? Isso mudou, foi aprovado ali de pós-pandemia, foi o Roberto conseguir, né, na verdade quem aprovou, na verdade foi o Congresso, e aí ele conseguiu isso pós-pandemia, então o Roberto Campos é o primeiro presidente, né, pós a aprovação da independência do Banco Central. Só quando repetirmos o presidente é que teremos o mesmo presidente do Banco Central escolhido por ele. Exato, aí agora ele pode até ser reconduzido, mas ele já disse que não quer. Então, sim, aí esse presidente que vai ser indicado agora, ele vai ficar 4 anos. Então, ele só vai ser indicado vai ficar 2025, 26, 27, 28, em 29 só que ele vai sair, né? Ou dezembro de 28. O próximo. O próximo. E temos um nome? Para o próximo presidente? Olha, os jornais colocam, ninguém sabe, saiu, acho que, não sei se foi o Haddad ou está no próprio jornal, dizendo que essa indicação ela deve sair ali para agosto, setembro. O próprio Roberto Campos ele disse que queria que essa indicação ela acontecesse antes de dezembro, quando acontece o fim do mandato dele. Por quê? Para ter um período de transição. Ele disse que teve esse período com o Ilan, que foi muito bom. E aí o que está no jornal é que o principal, vamos dizer assim, indicado, né? A gente não sabe, o favorito é o Gabriel Galípolo, que hoje é diretor de política monetária do Banco Central. Obrigada. A última pergunta que eu queria fazer era, então, temos um período em que essa Selic vai ficar congelada, vai ficar nesse patamar? Saberemos o que vai acontecer a seguir? Durante quanto tempo? Olha, se a gente olhar hoje o cenário, economista sempre fala de cenário, né? Sabe que vai ficar parado aí pelos próximos trimestres. Agora, gente, se a gente olhar historicamente esse juro... Não tem parado. Fica 2 anos parado, é muito difícil. Aí, como eu falei para vocês, só para vocês também terem em mente. Olha, se o cenário o fiscal for endereçado, vem um presidente da República, vem o ministro da Fazenda e fala, a gente vai fazer corte de gasto, a gente vai tentar, vamos dizer assim, controlar os gastos aqui, ali, etc. O câmbio aprecia, né? Daqui, lá fora, o FED, o Banco Central Americano, começa a cortar a taxa de juros, a gente vai para um câmbio mais apreciado, etc. Olha, provavelmente o próximo movimento, se for tudo assim, poderia ser de corte. Ele não será de corte, ele será de alta de juros se a gente continuar com essa incerteza em relação ao fiscal e, eventualmente, a gente continuar vendo o câmbio depreciando. Estamos falando Isso de poderia quando? levar, mas não para agora, não nesse ano, mas só pensando assim, esses são os 2 cenários que a gente vai, para a gente saber se esse movimento, o próximo é de corte ou de alta. Porque assim, gente, 10,5% é o equilíbrio da taxa do Brasil. Vamos pensar o seguinte, taxa nominal, olha, a taxa de juro real, aquela que a gente tira a inflação, e de equilíbrio no Brasil, a taxa de juro real, em torno de uns 5%. Tá? A inflação, vamos dizer assim, a meta é 3, mas as pessoas, né, a projeção é acima de 3. Vamos colocar que é 4, é até acima, tá? Estou sendo conservador. 5% de juro de equilíbrio real, mais 4% de inflação. Ou seja, eu estou dizendo que o juro nominal de equilíbrio é 9. A gente está em 10,5, certo? Então, assim, a gente está numa taxa que é contracionista, a gente está acima do equilíbrio. Isso vai produzir o quê? Uma desaceleração da atividade econômica e uma desaceleração da inflação lá na frente. Se a gente olhar,
desse ponto de vista, a gente deveria o próximo movimento ser de corte de juros e não de alta. Então, assim, seria para lá. Agora, tem toda essa questão fiscal que pode depreciar o câmbio e aí a gente ir para uma inflação maior e a gente tem que ficar um período com a taxa de juros no patamar que a gente está, ou até acima. Não é meu cenário, mas é só para a gente ter. A gente também tem que ter esse cenário de risco. Obrigada, Posso Esther. só fazer um último comentário que a gente falou assim, a gente começou falando que está todo mundo feliz. Está todo mundo feliz, né? Sempre eu gosto de colocar em contexto, porque estava muito assustador. Então, a gente está menos, mas a gente ainda está falando de uma taxa muito alta, a gente ainda está falando de incertezas lá fora em termos do que vai acontecer com taxa de juros, a gente ainda está falando da parte fiscal, então é bom lembrar isso, porque quando a gente fala até renda fixa, que não é tão fixa assim, porque se curva de juros sobe, desce, tem um impacto na nossa carteira de renda fixa e a renda variável, ela sofre com tudo isso. Então, se você me permite fazer esse comentário, achei importante, que não é que de repente ficou tudo cor-de-rosa. Né? Não, como eu falei, a gente reduziu o risco monetário, mas tem várias outras caixinhas, principalmente nessa questão fiscal, que a gente precisa endereçar, né? Sem esse compromisso do fiscal mais forte, poxa, não é garantido que esse cenário que a gente está vendo hoje, que é uma melhora da percepção de risco do Brasil, ele vai continuar, ele vai se sustentar. E de fato, assim, hoje o movimento é pequeno perante toda a piora que a gente observou. O que é piora? Queda da bolsa, alta das taxas, depreciação do câmbio. Hoje é um movimento relativamente pequeno, tirando esse risco, né, ou reduzindo esse risco monetário. Mas a gente tem os outros riscos. Acho que lá do lado externo a gente está até mais otimista. A gente viu o cenário externo melhorando aí nos últimos 40 dias, mas a gente não conseguiu, vamos dizer assim, se beneficiar pelas nossas questões internas. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, porque é sempre importante. A gente estava aqui com uma super fera, que é a Stephanie. E quero lembrar que dia 26 de setembro, no Unique, tem o Women Invest Summit, sempre com o BTG Pactual, nosso super querido patrocinador, parceiro. E é isso. Até lá, então. Beijo.